Bem, continuando então esse primeiro assunto do curso de Macroeconomia 1 da Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Economia, nós continuamos então o modelo macroeconômico neoclássico, né? E vamos tratar agora vamos tratar da demanda por trabalho, né? Nós temos aqui, terminamos aí na aula passada, no vídeo passado, a função de produção agregada, que nós definimos que essa função de produção agregada é, na prática, a oferta agregada, a curva de oferta agregada, né? Que é essa aqui, né? A demanda por trabalho, a força de trabalho, que é N, né? Ela é determinada no mercado de trabalho pela interação entre a oferta de trabalho e a demanda por trabalho, né? Então, a força de trabalho, o nível de emprego, né, de força de trabalho de equilíbrio, é afetado pela oferta de trabalho e pela demanda por trabalho, né? Então, dada a interação entre oferta de trabalho e demanda por trabalho, a gente tem a determinação do nível de equilíbrio da força de trabalho, ou nível de equilíbrio de emprego, né? Quem oferta trabalho são os trabalhadores, tá? E quem demanda trabalho são as empresas. As empresas são as demandantes do fator trabalho, tá? Este mercado, o mercado de trabalho, ele se encontra em concorrência perfeita. Isso quer dizer o seguinte, que não existem poucos sindicatos que controlem, que sejam capazes de controlar a oferta de trabalho, né? Os sindicatos não têm poder, não são poucos a ponto de terem muito poder e de controlarem, né, a oferta de trabalho. Não são tão poderosos os sindicatos a ponto de dizerem para os trabalhadores: olha, você não pode aceitar um salário X, você tem que aceitar um salário maior, você não pode aceitar um salário menor. Os sindicatos não têm essa força, né? Então, do lado da oferta de trabalho, você está em concorrência perfeita. Os sindicatos não possuem poder de mercado, né? Poder de influenciar a oferta de trabalho. Por outro lado, no lado da demanda por trabalho, as empresas que demandam trabalho também não estão numa situação de mercado concentrado, né? Elas não controlam a demanda por trabalho, né? Então, do lado dos sindicatos não existe um oligopólio, controle da oferta por poucas empresas ou por poucas instituições, no caso sindicatos, e do lado da demanda por trabalho, essas empresas não estão em um oligopsônio, né? Oligopsônio, quando poucas empresas controlam a demanda de um mercado, né? Então, não existe oligopsônio do lado da demanda por trabalho. Da mesma forma, não existe oligopólio do lado da oferta de trabalho. No curto prazo, somente N, que é o nível de emprego ou a força de trabalho, pode ser alterada, tá? Então, no curto prazo, uma empresa, quando vai definir o seu nível de produção, as empresas como um todo, quando elas vão definir seus níveis de produção, e a produção agregada, que a gente viu na aula anterior, que é a oferta agregada, elas não podem alterar no curto prazo tecnologia nem estoque de capital, mas podem alterar somente o nível de emprego. Elas podem contratar mais trabalhadores para alterar seu nível de produção, mas elas não podem incentivar ou impulsionar seu nível tecnológico, nem contratar ou comprar, adquirir capital, aumentar seu estoque de capital, tá? Elas não podem fazer isso, só podem agir sobre a contratação de força de trabalho. Então, somente N pode ser alterada, T, C e K não. T, C e K só se modificam no longo prazo. A gente falou isso também na aula passada, né? No vídeo passado aí, no YouTube, você tem essa afirmação. Tecnologia e capital são modificáveis somente a longo prazo, no curto prazo não. As empresas contratam trabalhadores com o objetivo de maximizar lucros, né? Que é um objetivo aí que vocês já viram, muitos já viram, né? Os estudantes de economia já viram, em introdução à economia, em microeconomia, e outros cursos aí, né? Que é a função
O objetivo da empresa é maximizar lucros. As empresas são maximizadoras de lucros, né? Elas contratam trabalhadores com o objetivo de atingir o lucro máximo. O lucro é definido como receita total, que é a quantidade produzida da empresa vezes o preço dos bens, né, produzidos ou dos serviços, menos o custo total. Tá? O que é a receita total? A receita total seria RT. Custo total, a gente abrevia o custo total como CT. Tá? RT é o preço, como eu falei, vezes a produção. Né? Produção, produto, que é Y, que é a quantidade produzida. Produção, que é ofertada e vendida, que é a lei de Sé. A gente viu que no modelo neoclássico vigora a lei de Sé. Então, tudo que a empresa oferta, produz, oferta e vende. Né? Então, ela produz, oferta e vende. Tudo, não há acúmulo de estoques. Então, se você multiplicar o preço de cada produto pela oferta da empresa e pela venda, você vai ter a receita total. Né? Já o custo total é dado por W, que são salários monetários ou nominais. A gente viu essa distinção na aula passada, o que é monetário nominal do que é real. Né? Tem que saber muito bem essa distinção. Então, esses salários nominais vezes o nível de emprego, mais R, que é o custo, né? Conforme está aqui, que é o custo por unidade de capital, né? W são salários nominais por hora trabalhada vezes o nível de emprego. Então, pega lá tantos empregados, vezes os salários deles, nominais, por hora trabalhada, mais tanto estoque de capital que a empresa tem, né? Tantas unidades de capital que a empresa tem, vezes o custo, que é equivalente à taxa de juros, porque a maior parte desse capital é paga em parcelas, porque são frutos de. São comprados por recursos que são emprestados da empresa, pela empresa, né? A empresa empresta dos bancos, pagam a taxa de juros, né? Em geral bancos de investimento, que oferecem mais esses bens de capital, paga a taxa de juros real, né? Descontada da inflação, e compram capital, né? Compram máquinas, equipamentos, compram instalações, ou constroem instalações, enfim, né? Adquirem unidades de capital. Equivale à taxa de juros paga pelo empréstimo para comprar capital. Então a gente tem que o lucro é igual a receita total menos custo total, vamos maximizar. O objetivo não é maximizar lucro, então vamos maximizá-lo. Para maximizar, você viu lá na disciplina de cálculo, de matemática, ou de introdução à economia matemática, que no caso da UFPEL chama-se Introdução à Economia Matemática, disciplina, que, né, como a gente viu, a receita total é igual a P vezes Y, menos o custo total, que é W vezes N, mais R sobre K. R vezes K. Como, né, o Y aqui é igual a função, é uma função do nível de emprego, que é a oferta agregada, a oferta, tudo que é produzido pelas empresas, equivale à oferta agregada, que é a curva que a gente viu, né, na aula anterior. Então eu substituo aqui o Y por Fn, função do nível de emprego. Né? Então eu tenho N aqui e tenho N aqui. Né? Agora eu vou maximizar o lucro. As empresas não podem decidir o nível de preços. O nível de preços é estipulado pelo mercado, que está em concorrência perfeita. Então o preço é definido exogenamente, de maneira exógena, pelo mercado. Nenhuma empresa tem poder de decidir preços ou influenciar minimamente o nível de preços. Né? E também não decidem o nível salarial. Os trabalhadores não decidem, nem as empresas. O que decide o nível salarial é a interação, né, das forças de mercado. Né? O mercado define o nível salarial e o nível de preços. Então, os preços e salários são decididos em mercados perfeitamente concorrenciais. Né? Uma empresa não possui poder para influenciar preços nem salários. Elas tomam preços e salários como dados pelo mercado como um todo. Né? Então, o preço vem definido pelo mercado como um todo. Nenhuma empresa tem poder para influenciar níveis de preços nem salários. As empresas decidem somente quanto elas vão contratar de mão de obra, de força de trabalho e quanto elas vão produzir para maximizar o lucro. Então, o objetivo é maximizar o lucro, elas definem, vou contratar tanto de mão de obra para produzir tanto para chegar no lucro máximo.
Esse é o raciocínio, esse é o cálculo que as empresas fazem. Então a empresa atinge o lucro máximo quando contrata trabalhadores até o ponto em que a produtividade marginal do trabalhador iguala o salário real que ela paga para ele. Então, vamos ver isso aqui. Produtividade marginal do trabalho é igual ao salário real. O salário real é igual ao salário nominal, que é o salário monetário, que é aquele que é pago no contra-cheque, né, que o trabalhador recebe, o quanto, né, aparece lá no seu extrato bancário, o seu contra-cheque, é o salário nominal ou monetário. Se você dividir ele pelo nível de preços, que é definido exogenamente pelo mercado, como a gente viu, você tem o salário real, que é o seu poder de compra. Então, se o cara ganha, vamos dizer, 5 mil reais e tem uma inflação de 10%, você tem que tirar 500 reais, né, do salário dele. Então, na prática, o salário real dele é 4.500. 5 mil menos 500 reais, que foi, esses 500 reais foram absorvidos, né, ou comidos, vamos dizer assim, pela inflação. Né. Quando a inflação sobe 10%, ela retira poder de compra de 500 reais, equivalente a 500 reais, do seu salário monetário, do seu salário nominal. E aí, o salário real, né, do trabalhador é 4.500, embora ele receba 5 mil. Monetariamente falando, o salário dele, monetariamente falando, é 5 mil. Mas o poder de compra dele é somente 4.500. Isso é simbolizado por W sobre P. Né? Para você transformar uma variável monetária como salário monetário ou nominal em uma variável real, como W sobre P, que é o salário real, basta você dividir a variável monetária, salário nominal, o salário monetário, por P. Quando você divide pelo desconto a inflação, você transforma a variável nominal em real. Então, repetindo, para transformar uma variável nominal ou monetária em real, você desconta ela da inflação. Tá? Melhor, desconta a inflação dela, desculpe. Né? Você retira o efeito inflacionário desta variável nominal. Tá? Quer dizer, a curva de demanda por trabalho da empresa vai estar associada ao salário real e à produtividade do trabalhador. Essa curva aqui, a produtividade marginal do trabalho, né, essa curva, né, é igual à curva de salário real. E a curva de demanda por trabalhador, porque as empresas vão atingir o lucro máximo quando atingirem esse ponto, em que a produtividade marginal, a produtividade a mais, aquele acréscimo de produtividade dada pela contratação de um trabalhador a mais, né, quando essa produtividade marginal, quando esse trabalhador a mais contratado gerar uma produtividade, um acréscimo de produção equivalente ao seu salário real, igual ao seu salário real, aí sim a empresa está no lucro máximo. Tá? É o equivalente lá da microeconomia a receita marginal igual ao custo marginal. Tá? O custo marginal para a empresa é o salário real do trabalhador. Né? E a receita marginal da empresa é determinada pela sua produtividade marginal. Então, né, analogamente, a gente tem que a receita marginal igual ao custo marginal na microeconomia, na teoria do consumidor, né? Aliás, na teoria da empresa, da microeconomia, teoria da firma. Esse raciocínio equivale à produtividade marginal igual ao salário real aqui no modelo neoclássico. Como a gente vê, o modelo neoclássico tem bases profundamente enraizadas na microeconomia neoclássica. Né? Os mesmos neoclássicos que construíram o arcabouço da teoria microeconômica neoclássica são os mesmos caras que construíram o modelo neoclássico da teoria macroeconômica, que era o modelo vigente até o surgimento da teoria geral do Keynes, tá? Em 1936. Tá? Então a curva de demanda por trabalho da empresa está associada ao salário real e à produtividade do trabalhador. Tá? Então vamos ver aqui, a empresa vai demandar, ND, demanda por trabalho, né? Por mão de obra, por emprego, contratação. Né? A empresa vai contratar trabalhadores, vai demandar mão de obra, até o ponto em que a produtividade marginal do trabalhador igualar ao salário real, ou seja, até o ponto em que aquele acréscimo de produtividade de um trabalhador contratado adicional seja igual ao salário real, tá? Pago, né, pela empresa. Para a empresa contratar mais, os salários reais devem cair. Né? Então a empresa vai contratar, se ela atingir o lucro máximo, né, ela só vai contratar mais se os salários reais caírem. Tá?
e caírem acompanhando a queda da produtividade marginal do trabalho. Né? Quanto maiores forem os salários reais, menos as empresas contratam, e quanto menores forem os salários reais, mais as empresas vão contratar. Isso é fundamental entender. Tá? Então vamos maximizar a função de lucro. A gente tem lucro igual, lucro L, né? É igual a preço vezes a função, né? Vezes Y, vezes a oferta agregada, né? Que é a função do nível de emprego, que é a função de produção agregada, né? Y igual a Fn, como a gente viu anteriormente. Então, preço vezes função do nível de emprego, menos aqui, isso aqui tudo é o custo total. Salário nominal vezes a força de trabalho, né? Mais o custo de compra ou de contratação de aluguel de unidades de capital, que é a taxa de juros real equivalente, né? E aqui o estoque de capital. Né? Então aqui é o lucro. Custo total menos, ou melhor, receita total menos custo total. Tá? Para maximizar, eu tenho que ter, lá da introdução à economia matemática, eu tenho que ter a condição de primeira ordem para o máximo, né? Que é a derivada parcial do lucro em relação ao nível de trabalho, né? Ao nível de emprego. Tá? Então a derivada parcial do lucro em relação ao nível de emprego tem que ser igual a zero, para eu ter a condição de primeira ordem para o máximo, a condição necessária, porém não suficiente, primeira ordem. Né? Ela é necessária, mas não basta que tenha só essa condição. A gente precisa de uma segunda condição, que é a condição de segunda ordem. Né? Então a condição de primeira ordem a gente vai derivar, derivamos aqui, né? Derivamos então aqui Fn, tá? Quando a gente deriva Fn, que é igual a y, a gente tem dy dn, a derivada de y em relação a n. E aqui, rk não tem, né? Não tem n aqui, então é zero. Desculpem. Então aqui a gente tem salário nominal vezes nível de emprego. Tá? Derivando isso aqui, fica só o salário nominal. Então, preço vezes a derivada de y em relação ao nível de emprego menos o salário nominal, ou monetário, é igual a zero. Aí a gente vai pegar essa equação, né, e vai fazer isso aqui. Muito simples, vai isolar, né, wy sobre wn, divisão de wy sobre wn, que é o que? A produtividade, produto, né, aqui, produtividade marginal, né, do trabalho, do fator trabalho. Igual ao que? Passa preço para cá, dividindo, então vai ser salário real. Salário nominal dividido pelo nível de preço. Tá? Que é exatamente aquela condição que a gente falou aqui. Produtividade marginal do trabalho é igual ao salário real. Tá? Então aqui nós deduzimos, aqui na prática, né, deduzimos a equação da produtividade marginal do trabalho, que é a equação da demanda por trabalho. As empresas, como eu falei aqui atrás, as empresas não vão contratar, não vão atingir o lucro máximo quando contratarem trabalhadores até o ponto que a produtividade marginal do trabalhador igualar o salário real. Então se eu derivei essa curva aqui, que é a curva de produtividade marginal do trabalho, né, essa curva é a própria curva de demanda por trabalho. Tá? E aqui tem a definição de salários reais. Salário nominal descontado do nível de preço. Poder de compra real do trabalhador. Né? Ele pode ganhar 5 mil naquele exemplo que eu citei, mas ele só compra 4.500, que é o seu salário real. Tá? E aqui temos aí a AND, a curva de demanda por trabalho, que tem uma relação inversa com o salário real, como a gente falou. Né? ND é uma função inversa do salário real. A curva de demanda por trabalho, no modelo neoclássico, ela tem esse perfil aqui, parecido com uma curva de demanda lá da microeconomia também. Aqui a gente tem salário real, e aqui a gente tem o nível de emprego. ND é igual à produtividade marginal do trabalho, que tem esse perfil negativo aqui. E é o inverso do salário real, quer dizer, quanto mais aumenta o salário real, menor a contratação de mão de obra, né? Você vai correndo pela curva aqui, assim, né? Conforme vai subindo o salário real, as empresas vão contratando menos, né? Aqui para menos quantidade de trabalhadores. Conforme o salário real cai, né?
as empresas vão contratando mais trabalhadores. Tá? Então, o salário real é o custo da mão de obra em termos da produtividade. Tá? A empresa não está interessada no nível de salário nominal, ela está interessada no nível de salário real. Tá? Ela paga o que é o custo para ela, é o custo real, não o custo nominal. O custo para a empresa é o custo do salário real que é pago pelo fator trabalho. Tá? Não é o custo do salário nominal. Tá? Quer dizer, se a inflação subir, o salário real cai, porque a inflação, o nível de preço, está aqui embaixo. É denominador, não é numerador. Então, como está aqui, se subir a inflação, o salário real cai. Então, toda vez que a inflação sobe, né, o custo para a empresa contratar diminui. Tá? E toda vez que há uma deflação, por outro lado, toda vez que esse nível de preços cai, o salário real aumenta. Então, toda vez que há uma deflação, fica mais caro para as empresas contratarem, porque elas vão pagar um salário real maior. Tá? Tudo mais mantido constante. Estou imaginando que o salário nominal está constante. Né? Ceteris paribus aqui no salário nominal. Se os salários nominais crescem e o nível de preços também cresce proporcionalmente, então o salário nominal cresceu 10%, o nível de preço cresceu 10%, o salário real fica igual. Cresceu 10% aqui, subiu 10% aqui, a razão não se altera. Subiu 15% aqui, 15% aqui, 15% aqui, salário real fica igual. Tá? Se você tem um salário de 5 mil, normalmente, e a inflação, e houve uma deflação de 10%, então você teve, essa deflação representou para você um acréscimo de poder de compra de R$500. Da mesma forma, no exemplo anterior, que a inflação tinha reduzido seu poder de compra de R$500. A deflação aumenta o seu poder de compra em R$500. Você ficou mais rico que R$500, mesmo ganhando 5 mil. Na prática, o seu salário real agora é 5.500, porque houve uma deflação, os preços caíram. Todos os preços caíram 10%. Então, você teve um plus aí, um aumento do seu salário nominal, real, né, de 5.500. Você ganha 5 mil ainda. Ninguém aumentou o seu salário no contra-cheque, mas você se sente mais rico em R$500, 10% mais rico, porque houve um fenômeno deflacionário. Tá? E aí, nesse caso, se o salário real se manteve constante, aumentou 10% aqui, aumentou 10% aqui, aumentou 20% aqui, 20% aqui, o salário real não se alterou, então não há impacto, se ele não se alterar, no custo da mão de obra. E a demanda por trabalho não vai se deslocar. Tá? Toda vez que não houver impacto no custo da mão de obra, a demanda por trabalho não se desloca aqui, ela permanece imóvel. Tá? Se aumentar o salário real, aumentar o nível de preço, vezes a produtividade marginal do trabalho, não tem efeito na curva de demanda por trabalho. Aumentou na mesma magnitude. Né? Aumenta de 10 aqui, 10 aqui, 20 aqui, 20 aqui. Então não tem efeito, porque o salário real não se alterou. Tá? Com o mesmo nível de salário real, as empresas contratam mais porque a produtividade marginal do trabalho aumentou. Né? Então, quando a empresa tem um aumento de produtividade marginal do trabalho, né, a empresa ela contrata mais, mesmo o salário real não se alterando. Se a produtividade do trabalho aumentar, as empresas se sentem estimuladas a contratarem mais, mesmo que o salário real não tenha se alterado. Com o mesmo nível de salário real, as empresas contratam mais porque aumentou a produtividade marginal do trabalho. Tá? Então, quando a empresa investe na compra de estoque de capital, máquinas, equipamentos, estoques, instalações, capital humano, né? Capital humano, lembrando da aula passada, é cultura, saúde, educação, né? Uma organização, capacidade de organizar, capacidade empreendedora ou intraempreendedora. Né? Existem funcionários que vestem a camisa, se comprometem com a empresa e são intraempreendedores, que empreendem dentro da empresa. Esses caras têm capital humano, nem que não tenha cultura, nem que não tenha educação, mas os caras são muito motivados e trabalham bem, são produtivos. Nesse caso, eles têm capital humano. Né? Agora, é claro que cultura e educação sempre é desejável. Né? Aumenta o capital humano. Né?
em geral, as pessoas mais educadas e mais cultas são mais produtivas, né? E aplica em geral, né? Não estou falando que todo mundo que é mais culto, mais educado é produtivo. Não, em geral, na média, né? Em termos médios ou medianos. Então aqui, voltando, né? Quando a empresa investe na compra de estoque de capital, máquinas, equipamentos, estoques, instalações, capital humano, e aplica ou desenvolve inovações tecnológicas, né? Inovação também impulsiona a produtividade, ela melhora a produtividade marginal do trabalho. E ela consegue produzir mais pagando o mesmo salário real para os seus funcionários. Quer dizer, ela não aumenta o salário real dos seus funcionários e consegue ser mais produtiva. Por quê? Porque inovou, porque tem mais estoque de capital, investiu na compra de estoque de capital, né? E melhorou a produtividade marginal do trabalho. Lembrando que, no curto prazo, a empresa não aumenta o seu estoque de capital e não desenvolve ou aplica inovações. Ela só faz isso a longo prazo. No curto prazo, ela só consegue trabalhar sobre contratação de mão de obra, de força de trabalho. Consegue contratar e empregar mais gente no curto prazo, mas não consegue aumentar seu estoque de capital, nem aplicar e desenvolver inovações tecnológicas. Tá? Então, quando ela consegue isso, quando ela consegue melhorar a produtividade marginal do trabalho, ela produz mais com o mesmo nível de salário real para os seus funcionários. Tá? Então, aqui, graficamente, se nós tivermos um aumento do estoque de capital ou uma melhora do nível tecnológico, a curva toda de demanda por trabalho, ela se desloca para cima, a curva inteira. Reparem, novamente, como a gente viu lá anteriormente, né, na oferta de trabalho, na demanda por trabalho, se você reduzir o salário real, né, você tem um ponto sobre a curva subindo, quer dizer, aqui o N fica menor, o salário real fica maior, daqui para cá. Se o salário real cai, o N aumenta e o salário real cai. Então, variações do salário real deslocam pontos sobre a curva, né, de demanda por trabalho. Já aqui, isso aqui se dá o quê? No curto prazo. Porque no curto prazo nós só trabalhamos sobre o nível de emprego. A empresa só decide sobre o nível de emprego no curto prazo. Já aqui, mais a longo prazo, a empresa consegue aumentar seu estoque de capital ou melhorar sua tecnologia, incorporando tecnologia ou desenvolvendo tecnologia, né? Então, a empresa consegue deslocar a curva inteira de demanda por trabalho para cima. Quer dizer, se ela pagava antes nessa curva aqui, ND1, curva ND1 igual a produtividade marginal do trabalho 1. Nessa curva, ela pagava um salário, nesse ponto da curva, né, ela pagava um salário de 3 mil, salário real, de 3 mil reais. Tá? E contratava 200 caras. 200 caras trabalhavam para ela. Só que depois que ela aumentou o estoque de capital e melhorou a tecnologia, ela produz mais com o mesmo salário real. Ela contrata mais trabalhadores, porque aumentou, na verdade, aqui está errado, porque aumentou a produtividade marginal do trabalho. Né? Então reparem que aqui está errado, tá? Depois eu vou trocar. Aqui a seta para cima. Tá? Então 3 mil reais de salário real, antes ela contratava 200 caras. Agora, ela com produtividade maior, ela com os mesmos 3 mil, ela consegue contratar, empregar 400 caras, o dobro. Porque ela tem uma produtividade marginal do trabalho 2, maior, mais alta do que a produtividade marginal do trabalho 1. Tá? Então aqui a gente termina a demanda por trabalho. Tá? Agora a oferta de trabalho. A oferta de trabalho neoclássica merece uma atenção especial porque ela tem pressupostos interessantes e simplificadores. Às vezes vocês vão pensar, pô, mas será que é assim que funciona na prática? Na prática é tão diferente o mercado de trabalho? Sim, mas como eu falei no vídeo anterior, esses pressupostos simplificadores são úteis para gerar um modelo, né, que gera boas previsões. Né? Então o objetivo do modelo, de qualquer modelo econômico, é gerar boas previsões, é ser adaptável e ser adequado a fenômenos reais, a fenômenos das situações reais, econômicas do dia a dia, né, da realidade. Então, mesmo que isso implique em
adotarmos, né, os teóricos, né, macro e micro, adotarem hipóteses simplificadoras, mesmo à custa de hipóteses simplificadoras. O objetivo é chegar a boas previsões e o objetivo é chegar a um modelo teórico que seja aplicável, adaptado, né, e realista na prática, que gere boas previsões. Né? E isso é feito quando a gente pega esses modelos teóricos da macro e da micro e implementamos, né, modelos econométricos baseados nessas teorias, nesses modelos teóricos, e aplicamos a fenômenos reais. Né? Se o resultado final for boas previsões, e boas e consistentes, né, a gente tem aí um modelo que valeu a pena adotar aqueles pressupostos simplificadores. Né? Esse modelo gera boas previsões. Tá? Então, vamos lá. Quanto trabalhar? Primeiro ponto. No mercado de trabalho, mercado de oferta de trabalho, né? Neoclássico. Quanto trabalhar? Né? O cara decide quanto trabalhar através de uma comparação entre quantas horas ele vai trabalhar e quantas horas de lazer ele vai abdicar. Cada hora de trabalho a mais é uma hora de lazer a menos. Lazer que eu falo não é só brincar, jogar videogame, jogar bola, não. Lazer é ócio, né? É hora de ócio, de ociosidade. Ociosidade não é preguiça, não. Eu quero ficar na rede lá, olhando para o céu, né? Tomando uma brisa e tal, né? Tomando uma cerveja, não é isso. Ociosidade, horas de ócio, né? São o período que ele dedica. Ele pode dedicar essas horas de ócio, por exemplo, a ficar mais com a família, a cuidar mais dos filhos, a ficar mais com a esposa, no caso do homem, ou a ficar mais com o marido, no caso da mulher. Né? E também ele pode dedicar mais horas, tá, a estudar, ele pode dedicar mais horas a fazer esportes, ele pode dedicar mais horas a fazer trabalho voluntário, né, a dedicar mais horas a meditar, né, a ler, a escrever, a se dedicar a um hobby. Né. Então essas horas de ociosidade fazem parte do nosso bem-estar mental, da nossa saúde, né, mental e física. Né. Então as pessoas vão decidir quantas horas vão trabalhar e quantas horas vão se dedicar ao lazer. Reparem que aqui não tem uma jornada de trabalho de 8 horas fixas. Tá? O cara pode decidir trabalhar 6 horas e ficar 2 horas a mais de lazer. Uma jornada de 8 horas, ele fica 2 horas a mais de lazer. Né? Ele pode decidir trabalhar 10 horas, tá? E ficar só com 14 horas de lazer. Né? Dia 24 horas, dia de 24 horas, então o cara trabalha 10, fica 14 horas. Dorme 8, né? E aí sobram aí 5 horas não, 6 horas de lazer. Né? 14 menos 8. Então, a pessoa, o indivíduo que é o dono da sua força de trabalho, né, ele vai decidir quanto tempo ele vai trabalhar e quanto tempo ele vai se dedicar ao lazer. Né? O trabalho não gera prazer para os neoclássicos, mas gera renda. E a renda amplia a capacidade de consumo atual ou consumo futuro, que é poupança. O consumo no presente é quando você compra um bem ou serviço, ou contrata um serviço, ou compra um bem, né? Ou compra um serviço também. Quando você consome, você está gastando, usando um gasto, né? Praticando um gasto no presente. Se você decide não consumir agora e posterga esse consumo para o futuro, você está poupando. Né? Então você pode fazer isso da seguinte forma: você pode comprar um título, né, num banco, ou botar na poupança, que é a mesma coisa. Quando você põe dinheiro na caderneta de poupança, o gerente lá do teu banco vai comprar um título, né, e vai repartir o lucro do título com você, né, o rendimento do título com você. Né? Então, você pode comprar uma ação também. Né? Então, toda vez que você poupa, você está poupando para consumir mais no futuro. Então, poupança para os neoclássicos equivale a um consumo futuro. Tá? E para você consumir mais no futuro, você tem que deixar de consumir uma parte, né, pelo menos, da sua renda no presente. Tá? Então, aquela renda no modelo neoclássico ou é destinada para o consumo ou é destinada para o
para poupança. Se você não consome a sua renda no presente, você vai poupar. Você ganha 100, né, e poupa 30% da sua renda de 100. Então você está poupando, está consumindo 70% da sua renda. Tá? E poupando 30%. Esses 30% vão aumentar a sua renda no futuro. Quer dizer, no futuro você vai ter 130. Né? Você vai poder consumir no futuro 30% a mais. Tá? Eu estou ignorando aqui juros. Isso aqui não estou fazendo cálculo de matemática financeira. Na prática não é bem assim. Esses meus cálculos mentais aqui servem só como exemplo. Né? Não sigam à risca esse cálculo mental meu. Né? Na prática, você teria que fazer um cálculo envolvendo montante, valor futuro, etc. Né? Valor presente, enfim. Teria que ter número de períodos. Então, isso aí vocês vão aprender em matemática financeira. Tá? O lazer não gera renda, mas gera utilidade ou satisfação. Tá? Então, o trabalho não gera prazer, mas gera renda. Você precisa de renda para poder consumir, para poder comer, para poder se vestir, para poder se locomover, etc. O lazer não gera renda, mas gera utilidade e satisfação. Quer dizer, é legal você ficar com a família, é legal você jogar uma bola com os amigos, é legal você tomar uma cerveja no bar, é legal você ver teu time de futebol. Né? É legal você fazer, é legal você estudar, é legal você adquirir cultura, é legal você meditar, é legal você ir na igreja. Tudo isso é feito no período de lazer, que não gera renda. Você não ganha para ir na igreja, você não ganha para jogar uma bola com os amigos, você não ganha para ler, né? Mas gera utilidade e satisfação. Né? Então, uma hora a mais de trabalho, o trade-off, né, do trabalho é o lazer. Cada vez que você trabalha uma hora a mais, você deixa de ter uma hora de desfrutar, uma hora de lazer. E vice-versa. Toda vez que você decide, não, vou trabalhar menos. Estou trabalhando 8 horas, vou trabalhar 6. Vou ficar 2 horas a mais no lazer. Então você está, né, perdendo 2 horas de trabalho. Né? Você ganhou 2 horas de lazer, menos 2 horas de trabalho. Menos renda, menos consumo, menos poupança. Tá? Quanto trabalhar? Da mesma forma, né, que a empresa decide quanto empregar com base na maximização do lucro, ela vai empregar, né, até a produtividade marginal do trabalho igualar o salário real, né, que aí ela vai ter o lucro máximo. Então o objetivo da empresa é maximizar o lucro. Da mesma forma, o trabalhador quer maximizar a sua função de utilidade, lá da teoria do consumidor da micro 1, que vocês verão, né, verão em micro 1. Né? E talvez tenham visto também em Introdução à Economia. Tá? Então, o consumidor quer maximizar a sua função de utilidade. Ele quer chegar à sua utilidade, satisfação máxima. Aí, com esse cálculo na cabeça, ele vai dizer, pô, eu quero ser feliz, eu quero chegar no meu grau de satisfação, de utilidade máximo. Para isso, eu tenho que trabalhar tantas horas. E tem que ficar tantas horas no lazer. Mas cada um tem uma função de utilidade diferente. O cara pode dizer, não, para eu ficar feliz, eu tenho que trabalhar 14 horas. Ficar só 10 horas. 2 horas de lazer e durmo 8. Né? Durmo 8 horas, 2 horas de lazer e trabalho 14 horas, porque eu vou juntar dinheiro, vou acumular dinheiro e vou poupar bastante. Aí lá no futuro, quando eu for mais velho, né, daqui a uns 10 anos, quando eu juntar bastante dinheiro, aí sim eu vou consumir mais no futuro, né, e vou ficar feliz lá no futuro. Nem que eu fique menos feliz agora no presente. Essa é a função de utilidade do cara. Né? Se é boa, se é ruim, é dele. Não cabe discussão. Né? Gosto não se discute. Já você pode ser um cara mais voltado ao lazer. Você pode dizer, não, eu vou trabalhar só 6 horas. Né? Vou ficar aí, trabalhar 6 horas, né? Durmo 8 horas, né? E ainda tenho aí 8 mais 6, 14, ainda tenho 10 horas para lazer. Né? Para estudar, para ler, para sair com os amigos, para namorar, enfim, para curtir a vida. Né? Depende também se é bom, se é ruim, isso ele vai dizer, a função de utilidade é dele. Né? Então não cabe discussão, gosto, né, e objetivos não se discutem. Né? Bem, aqui, o bacana é que repare que aqui no mercado de trabalho neoclássico, o trabalhador tem um considerável poder de escolha, né,
do seu nível de satisfação e da sua capacidade de trabalho, do quanto vai trabalhar e do quanto vai ficar no lazer. Isso é um dado interessante, né? Isso pode ser atingido numa economia que tenha um mercado de trabalho desregulado, ou seja, que não tenha uma legislação trabalhista que imponha que ele trabalhe 8 horas por dia, tá? Ou que imponha que no máximo ele trabalhe 10 horas. Né? Se a regulação impuser que ele trabalhe 12 horas no máximo, ele não pode trabalhar 14. Se a legislação, a regulação do mercado de trabalho, regulamentação do mercado de trabalho, impuser que o trabalhador não pode trabalhar mais que 10 horas, ele não pode trabalhar 12. Tá? Se impuser um mínimo de 6 horas, ele não pode trabalhar menos que 6 horas. Tá? Então, no mercado de trabalho desregulado, ele pode trabalhar menos ou mais de acordo com a negociação, livre negociação entre patrões, né, que demandam trabalho e empregados que ofertam trabalho. Tá? Quanto trabalhar? Maximização da função de utilidade. Tá? Cesta de bens, então, do trabalhador é renda e lazer. Né? Ele tem dois bens, a renda, que é para aumentar o consumo, aumentar a poupança, consumir mais no futuro, né? E lazer. Tá? Mais salário real, tá? Quando o salário real aumenta, isso quer dizer que o lazer ficou caro. Né? Por quê? Vocês viram lá que cada hora mais de lazer é menos uma hora de trabalho. Então, se a hora de trabalho custa R$50, tá? E o cara diz assim, eu trabalho 8 horas, vou trabalhar só 7. Ele está abdicando por dia R$50, está perdendo R$50 por dia para ficar mais uma hora no lazer. Tá? Decisão dele, livre escolha. Agora, se a hora de trabalho dobra, aumenta o salário real, né, que é a hora de trabalho, se aumentou o salário real, dobrou, né, passou de 50 para 100, ele está perdendo R$100 para uma hora que ele deixou. Então, toda vez que o salário real aumenta, o custo do cara decidir ficar mais tempo no lazer fica mais alto. Tá? Imagina se fosse R$200 a hora de trabalho. Antes ele perdia uma hora, perdia 50. Agora ele vai perder uma hora, vai perder 200. Aí o que acontece? O salário real mais alto é um estímulo para a pessoa trabalhar mais. Para a pessoa dedicar mais horas para o trabalho. Trabalhar mais. Tá? E menos horas para o lazer. Tá? Esse é o efeito do salário real. Só que é um efeito parcial. Pode ter um outro efeito. Vamos ver aqui. Aqui, se aumenta o salário real, você tem efeito renda. E tem efeito substituição. Isso que eu falei para vocês é efeito substituição. O lazer fica mais caro. Cai a demanda por lazer, aumenta a demanda por trabalho. O trabalhador vai dedicar mais horas de trabalho e vai dedicar menos horas ao lazer. Tá? Isso é efeito substituição. Ele vai substituir, tá, lazer por trabalho. A hora de lazer que ele tinha, que ele perdia R$50, ele vai passar, agora que a hora de lazer custa 100, ele vai voltar a trabalhar aquela hora, para ganhar mais 50. Tá? Então, ele substitui lazer por trabalho. Tá? Efeito substituição, porque o lazer ficou mais caro. Já o efeito renda é outro efeito, que também ocorre, pode ocorrer. Tem que ver qual dos dois que vai prevalecer. Tá? O efeito renda é o seguinte, quando aumenta o salário real, os indivíduos ficam mais ricos e passam a consumir mais. Né? Pô, se o cara ganha R$50 por hora e agora o salário real passou para R$100 por hora, ele está ganhando o dobro, então ele vai consumir mais. Então existe um efeito renda também. Qual que vai prevalecer? Efeito substituição ou efeito renda? Né? Esse é um ponto. Esse ponto, essa pergunta que eu fiz, é a pergunta que a gente tem que fazer para definir a inclinação da oferta de trabalho, da curva de oferta de trabalho. Se o efeito renda prevalecer, você vai ter um tipo de inclinação. Se o efeito substituição prevalecer, você vai ter outro tipo de inclinação. Tá? Então vamos ver aqui. Vamos supor que o efeito substituição prevaleça. Então, né, as pessoas vão, com salário real mais alto, elas vão trocar as horas de lazer por trabalho
mais do que consumir. Tem mais gente trabalhando a mais do que consumindo mais. Tem gente consumindo mais? Tem. Só que tem mais gente querendo trabalhar mais do que gente querendo consumir mais. Tá? Esse é o efeito que prevaleceu. Estou supondo aqui que o efeito de substituição prevaleça. Tá? Então, a curva de oferta de trabalho, a curva NS, né, S de supply, oferta, é igual à desutilidade marginal do trabalho, a perda de utilidade decorrente de trabalhar a mais e dedicar menos horas ao lazer. Tá? A curva, então, é isso. A curva é uma curva de desutilidade marginal do trabalho. Tá? Então, vamos ver aqui. Reflete a curva de oferta de trabalho o quanto deve ser o salário real para induzir o indivíduo a trabalhar mais e ter menos lazer. Tá? Vamos ver aqui. Hipótese. Indivíduos escolhem livremente quantas horas dedicam ao trabalho e ao lazer. Vamos ver aqui. O cara escolhe livremente. Né? Eles podem aceitar ou não a jornada de trabalho oferecida. Aqui é a curva de oferta de trabalho. Positivamente inclinada. NS é uma função positiva do salário real. Aumentou o salário real, aumenta a oferta de trabalho. Os trabalhadores vão, efeito de substituição, prevalecendo. Os trabalhadores vão reduzindo as horas dedicadas ao lazer, aumentando as horas dedicadas ao trabalho. Então aumenta a gente aqui disposta a trabalhar conforme o salário real aumenta. Aumentou o salário real, as pessoas vão deixando de se dedicarem tanto ao lazer, né, e vão trabalhando mais. Tá? Efeito de substituição prevalecendo sobre o efeito renda. Tá? Agora vamos olhar aqui uma N barra. Essa N barra aqui é uma oferta de trabalho dada independente do salário real. A oferta de trabalho é dada, ela não depende do salário real. Tá? Ela é única, ela é fixa. Tá? Você tem aqui a jornada de trabalho que é fixa e o número de pessoas em idade de trabalhar. Você tem uma jornada de trabalho fixa. Não existe, aqui você tem liberdade. Né? Os caras aceitam ou não a jornada de trabalho. Tem um trabalhador que diz, ó, põe lá na porta da fábrica, né? Diz lá, olha, jornada de trabalho de 6 horas por dia e o salário de 3 mil por mês. Tá? Ou 6 horas por dia, para ficar mais adequado ao modelo neoclássico, né? 6 horas por dia e ganha R$40 por hora. Tá? Então, 40 vezes 6, R$240 por dia. Tá? O cara coloca lá na fábrica. 6 horas por dia, R$240 por hora. E aí o cara pode escolher trabalhar. Não vou trabalhar 6 horas, queria trabalhar só 4, então não vou aceitar. Ou diz, não, vou aceitar. Então o cara pode escolher ou não essa jornada de trabalho, né, de 6 horas a R$40 por hora. Aqui não. Aqui se o cara coloca lá na porta da fábrica 6 horas por dia, R$240 por hora. Vai chegar alguém no Ministério do Trabalho e vai dizer, não pode. Essa indústria tem que trabalhar no mínimo 8 horas. Você não pode empregar só 6 horas. Não estou falando que o Brasil é assim. Não é assim. O mercado de trabalho do Brasil agora está mais desregulado depois da reforma trabalhista do governo Temer. Tá? Mas, em alguns países, pode ser que isso exista. Né? O cara não pode trabalhar menos que 8 horas. Por exemplo, não pode trabalhar menos que 6. Se o cara quisesse fazer uma oferta de 4 horas de trabalho, não pode. Tá? Teria que ser no mínimo 6, por exemplo, estou imaginando. Tá? Então, nesse caso, a gente teria isso aqui. A gente teria uma oferta fixa, um nível de trabalhadores fixo aqui, e a curva de oferta de trabalho seria vertical, quer dizer, ela não independe do salário real. Aumentando o salário real, como aumenta aqui, o nível de trabalho, o número de trabalhadores do mercado aqui de trabalho, disposto a ofertar trabalho, não mudaria. Seria o mesmo. Não interessa o nível de salário real. Aumentou o salário real, não aumenta o número de trabalhadores. Caiu o salário real, não diminui o número de trabalhadores. Ele se mantém constante. Tá? Essa curva de oferta de trabalho vertical, que é quando a oferta de trabalho é dada e não depende do salário real. Jornada de trabalho fixa. Tá? Agora o equilíbrio no mercado de trabalho. Aqui só pulando um pouco para frente. Equilíbrio no mercado de trabalho. Aqui.
Aqui nesse gráfico a gente tem o seguinte, a gente tem aqui a curva de oferta de trabalho, que a gente já viu, e a curva de demanda por trabalho, que a gente já viu. Aqui as empresas demandam trabalho, aqui os trabalhadores ofertam trabalho. Empresas maximizam lucro na curva azul. Trabalhadores maximizam a função de utilidade na curva de oferta de trabalho. Tá? Nesse ponto aqui, um WP1, W sobre P1, eu tenho que W sobre P é maior do que o nível de equilíbrio. W sobre P é o salário real de equilíbrio. Vamos dizer que aqui seja, por exemplo, 8.000 e o salário real de equilíbrio seja 5. E aqui seja 4. 8, 5, 4. Tá? Vamos combinar assim. 8.000, 5.000 equilíbrio, 4. O 3, vou botar 3 aqui. 8, 5, 3. Tá? 8.000 acima do equilíbrio, 5.000 equilíbrio, 3.000 abaixo do equilíbrio. Vamos começar de baixo para cima. Abaixo do equilíbrio, tá? Com 3.000, você tem aqui muitas empresas querendo contratar, porque é um salário baixo. A empresa quer trabalhar, quer contratar, quanto menor for o salário real. Tá? O salário, isso é importante entender, o salário para a empresa é a principal fonte de custo da empresa. Isso aí corresponde à realidade mesmo. Para muitas empresas, setor comercial, serviço, o salário é o custo mais pesado. Por exemplo, quem gosta de futebol, tá? Os caras que gostam de futebol e as gurias também. Se você pensar na folha salarial de um grande time, um alto investimento, a principal fonte de custo desses times é a folha salarial de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Inter, de um Grêmio. Tá? Quando a coisa aperta, uma pandemia, por exemplo, os caras têm que demitir. Os caras têm que liberar jogadores, vender jogador, tá? Negociar jogador. Tá? Porque a folha salarial é alta. Você pensa, por exemplo, em uma firma de engenharia que desenvolve consultoria de engenharia, que desenvolve produtos, plantas, inovações e tal, o salário de um engenheiro é alto, de um engenheiro qualificado. Tá? Então, essa empresa tem salários altos, por isso que essas empresas cobram caro seus serviços. Tá? Banco também, a folha salarial de um banco é alta, o custo salarial de um banco é muito alto. Tá? Ainda mais quando sofrem processos trabalhistas. Tá? Então, a empresa ela vai contratar quanto menor for o salário real. Aqui o salário real está abaixo do equilíbrio, então ela contrata nesse nível aqui. Bem alto, ó, nível mais alto que está aqui. Só que os trabalhadores com o salário real baixo aqui, eles não querem trabalhar. Eles preferem ficar no lazer. Poucos querem trabalhar nesse nível aqui. Tá? Então você tem um excesso de demanda por trabalho. As empresas querem contratar, mas nesses níveis de salário real, os trabalhadores não estão dispostos. Tá? Então você tem excesso de demanda. Muitas empresas querem contratar e os caras não querem, o salário está baixo. Aí o que acontece? O salário real, as empresas vão aceitando pagar salários reais mais altos para estimular trabalhadores. E à medida que o salário real vai aumentando, daqui para cá, né, os trabalhadores vão deixando de ficar no lazer e vão ficando mais motivados para ofertar trabalho, para trabalhar, até chegar no equilíbrio. Então aqui passou de 3.000 para 5.000 e chegamos no equilíbrio. A demanda por trabalho do mercado de trabalho neoclássico igual a oferta de trabalho. Nesse nível aqui a gente tem também o nível de emprego de equilíbrio. O nível de emprego de equilíbrio está aqui em EC. Tá? Igual ao salário real de equilíbrio, que é 5.000. Tá? Agora o oposto. Aqui o cara ganha 8.000. As empresas estão pagando 8.000. Aí elas descobrem, pô, a gente está pagando demais aqui. Então, nesse nível de 8.000, eu vou contratar pouca gente. Não consigo pagar 8.000 para todo mundo. Vou contratar pouca gente. Só consigo contratar esse pessoal que está aqui, que é menor que o nível de emprego de equilíbrio. Então aqui você tem um excesso de oferta de trabalho. Nesse nível está cheio de gente querendo ser contratada, querendo ofertar trabalho. Mas as empresas só querem contratar pouca gente. Então você tem excesso de oferta de trabalho, que é desemprego. Né? O desemprego ocorre, então, quando o salário real está acima do equilíbrio. É a situação de desemprego. Aqui você tem uma situação de superemprego. O salário real abaixo do nível de equilíbrio. Tem superemprego. Sobrando emprego, e os caras não querem trabalhar, porque o salário real está muito baixo.
Nesse caso, o desemprego é o salário real acima do equilíbrio. São situações temporárias do mercado de trabalho neoclássico. Situações de desemprego e de superemprego são situações temporárias, porque esse mercado, como a gente viu lá na aula passada, os salários são flexíveis. Qual o salário? Nominal. E os preços são flexíveis. Tá? Então, como os salários aumentam e caem, e preços sobem e caem, você tem muita mobilidade aqui, nesse eixo aqui, das ordenadas. Tá? O eixo do WP, do salário real. Ele oscila, ele varia, sobe e cai. Então, você tem mobilidade aqui. Você não tem uma situação de rigidez aqui. Você vai ter isso lá na economia keynesiana, que é aula futura. Tá? Mais adiante a gente vai ver isso. Então aqui a gente não tem rigidez. Então o salário cai, sobe e tal. Então, se você tem uma situação de excesso de demanda por trabalho, o salário real sobe e você atinge o equilíbrio. Se você tem uma situação de salário muito alto e desemprego, o salário real cai e atinge seu equilíbrio. Tá? Então tá aqui. Descrito para vocês o que está aqui. Tá? Como eu falei aqui, só olhar aqui esse esquema, né? E relembrar, rememorar aí o que eu disse, tá? Não existe desemprego involuntário no mercado de trabalho neoclássico, como nós já dissemos na aula passada, tá? A pessoa só vai ficar desempregada se não aceitar salário real mais baixo. Aí fica desempregado. Tá? Então você não tem desemprego, fenômeno social, muitos trabalhadores, né, desempregados. Você tem desemprego? Tem. Só que o cara que está desempregado voluntariamente, porque desejou isso, porque escolheu isso. Escolheu isso ao não aceitar um salário real mais baixo. Essa é a ideia neoclássica. Corresponde à realidade? Mais ou menos. É uma hipótese simplificadora? É. Tá? Existem pessoas que não aceitam o salário real mais baixo porque, né, aquela história, o cara é físico nuclear, vai aceitar ser lixeiro, com todo respeito à profissão de lixeiro? O cara não vai aceitar. Ou se aceitar é porque precisa muito. Mas muitos não aceitam. Acham indigno. Com todo respeito. Não estou falando que é indigno ser lixeiro, pelo contrário. Até porque no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, tem filas para os garis, como a gente chama lá no Rio. Porque é bem pago. Os garis lá ganham bem. Tem filas, gente formada. Gente com nível superior, com pós-graduação, que vai trabalhar de gari. Porque o salário real do gari é um salário real bem razoável para os padrões do Rio de Janeiro. E é concurso público também. Tá? Então não estou criticando a profissão, estou falando só que é uma escolha. Você pode escolher entrar na fila do gari para fazer concurso para o gari, mesmo sendo físico nuclear, pós-graduado, ou não. Se você não escolher, você escolheu não ir. Então você está desempregado porque quer. É triste falar isso, é meio estranho falar isso, realmente é estranho, mas é uma hipótese simplificadora de um modelo neoclássico que gera boas previsões. Tá? E gera também, não somente previsões, mas gera prescrições, sugestões, propostas de política econômica. No caso aqui, o modelo neoclássico gera propostas de política econômica de desregulamentação do mercado de trabalho. Né? Os economistas neoclássicos, né, ou liberais, sugerem desregulamentação, reforma trabalhista, etc., que alguns trabalhadores perderão direitos, né, mas o mercado como um todo fica mais dinâmico. Foi o que aconteceu alguns anos atrás, quando foi feita a reforma trabalhista no governo Temer. Né? E essa reforma foi ampliada no governo atual, pelo ministro Paulo Guedes. Né? Na pandemia houve também um impulso à desregulamentação do mercado de trabalho, justamente para que muitos não perdessem emprego, não fossem demitidos. Para manter empregos, muitos aceitaram renegociações salariais, salários menores. Né? É melhor ter algum emprego com salário menor do que não ter emprego e ir para a fila do auxílio emergencial. Essa é a ideia dos economistas neoclássicos ou que acreditam nas reformas trabalhistas no poder de manter empregos ou gerar empregos. Né? A decisão de empregar envolve um custo para a empresa. Né? Então, se você minimizar esse custo,
com salário real mais baixo, ou menos direitos, ou menos tributos, enfim, os empresários vão contratar mais. Esse é o raciocínio do economista liberal que pensa o mercado de trabalho de um jeito liberal, ou neoclássico. Tá? E realmente, só um detalhe, a reforma trabalhista do Brasil que ocorreu no governo Temer, ela aumentou os empregos com carteira assinada. Né? E ela foi feita numa conjuntura que a gente já tinha naquela época 14 milhões de desempregados. Quem deixou esse desemprego elevadíssimo de 14 milhões foi o governo da Dilma. Né? No final de acho que agosto de 2016, a taxa de desemprego era 14%. 14 e poucos por cento, mais de 14 milhões de desempregados. Quem deixou esse passivo social enorme foi o governo Dilma. No final do governo Lula, a situação era bem diferente. Você tinha 4 milhões e poucos desempregados, era 4 e poucos por cento, não me lembro exatamente o número. Né? Mas essa ampliação do desemprego é um fenômeno dos dois governos da presidente Dilma. Né? E isso não foi resolvido, porque o nível de desemprego está igual, está muito próximo. Né? Igual não está, mas está muito próximo. Em torno aí de 14 milhões, indo para 15 talvez, né? Por causa da pandemia. Mas, mesmo nessa situação difícil, o número de empregos gerados com carteira assinada aumentou no período anterior à pandemia. Né? Aumentou por causa da reforma trabalhista, porque diminuiu o custo de contratação dos empresários. Né? E aumentou o incentivo para eles contratarem carteira assinada. Né? Então não existe desemprego involuntário no mercado de trabalho neoclássico. Todos os que estejam dispostos e aptos a trabalhar recebendo salário real de equilíbrio encontrarão emprego. Essa é a ideia do modelo neoclássico. Quem está disposto e apto a trabalhar e disposto a receber o salário real de equilíbrio vai encontrar emprego, a não ser que não esteja disposto a enfrentar assim, o salário real de equilíbrio. Pode ser baixo para a pessoa. Tá? A economia se estabiliza no pleno emprego. Pleno emprego tem desemprego. Tá? Não é que está todo mundo empregado. Pleno emprego existe um desemprego friccional, como eu tinha mencionado anteriormente. Tá? Os salários nominais são flexíveis, isso facilita a obtenção do nível de pleno emprego. Pleno emprego significa que existe apenas desemprego natural. Tá? Agora, oferta agregada. Oferta agregada, OA, OAS, Aggregate Supply. Definido o nível de emprego, que está aqui, tá? Nível de emprego de equilíbrio, tendo a função de produção, que é aquela que a gente já viu antes. Né? Eu falei para vocês, antecipei lá que aquela função era oferta agregada, né? Agora eu estou detalhando. Obtemos o nível de produto, que é o produto de equilíbrio, que é o produto de pleno emprego, ou oferta agregada. Então essa curva, ela vai relacionar níveis de produto com níveis de emprego. Aqui eu tenho o nível de equilíbrio. No nível de emprego de equilíbrio, que é definido naquele mercado de trabalho que a gente viu, aqui, o nível de emprego de equilíbrio está aqui. Nesse nível de emprego de equilíbrio, eu rebato esse nível de emprego para esse gráfico e acho o ponto que relaciona esse nível de emprego com o produto de equilíbrio. E onde é que eu acho esse ponto? Na curva de oferta agregada do modelo neoclássico, que é a função de produção agregada. Tá? Aqui é a função de produção e a oferta agregada, que é uma função negativa do salário real, positiva do capital e positiva da tecnologia, mas é uma função negativa do salário real, tal como era a função de produção agregada, também era negativa em relação ao salário real. Tá? A oferta agregada, YS, e o nível de emprego só dependem de variáveis reais, não dependem de variáveis nominais ou monetárias. Variáveis nominais ou monetárias, salário real, melhor, salário monetário ou nominal, taxa de juros, oferta de moeda, oferta monetária, nível de preço, etc. Não dependem dessas variáveis, só dependem de variáveis reais. Salário real, variável real, capital, variável real, tecnologia, variável real. Tá?
Se aumentarem o nível de preço, se os preços aumentarem, né, o salário real cai, porque aumentou aqui o nível de preço do denominador, o salário nominal fica constante, então cai o nível de salário real. Caindo o salário real, aumenta a demanda por trabalho, as empresas vão contratar mais. Contratação maior do que a oferta. Mais gente procurando, mais empresa procurando trabalhador do que gente procurando emprego. Então o salário real, o salário nominal, desculpe, monetário aumenta. Aumenta até que atinja o salário real W sobre P de equilíbrio, que vai se recompor, aquele caiu e aqui ele aumenta. Então ele se recompõe, há uma recomposição do salário real. Tá? Então reparem que quando se aumenta preços, que é uma variável, o quê? Variável monetária. Quando você aumenta o nível de preço, não há impacto sobre a variável real, que é o salário real. Há um impacto inicial, mas logo logo ele se recompõe. Tá? Então não há um impacto sobre a variável real. Tá? Então se não impacta a variável real, o salário real, não vai impactar o nível de produto, porque o nível de produto depende do salário real. Tá? Então, se o nível de preço aumentou, não impactou W sobre P, não vai impactar YS, porque YS depende de W sobre P. Tá? Então, variável nominal não afeta a variável real. A oferta agregada, então, no modelo neoclássico, ela é inelástica ao nível de preço. O nível de preços não afeta o produto. Aumentando o nível de preço, ou reduzindo, o nível de produto de equilíbrio fica igual. E é igual à função de produção agregada. A curva de oferta é vertical. A quantidade produzida na economia não depende do preço. Depende do quê? Depende, de novo, no longo prazo, do capital, da tecnologia, positivamente, e negativamente do salário real. Variáveis reais. Salário real, variável real. Capital, variável real. Tecnologia, variável real. Tá? Então, oferta agregada inelástica aos preços no modelo neoclássico. E aqui o produto de pleno emprego, que é igual ao produto de equilíbrio. Tá? Só mudanças que afetem as variáveis reais da economia podem impactar, impulsionar a oferta agregada. Exemplo, se você aumentar o estoque de capital e ou aumentar a tecnologia, melhorar a tecnologia, você vai deslocar a curva de demanda por trabalho para cima e para a direita. Tá? E aí você aumenta a produtividade marginal do trabalho e impulsiona, aumenta, eleva a oferta agregada. Então aqui, a oferta agregada 1 aumentou para a oferta agregada 2. Por quê? Porque você teve uma elevação do estoque de capital, um aumento do estoque de capital ou uma melhora tecnológica. Isso sim vai deslocar a curva de demanda por trabalho para cima, porque aumentou a produtividade marginal do trabalho. Basta olhar lá aquele gráfico anterior. Né? Retroceder o vídeo aí e olhar o gráfico anterior lá do mercado de trabalho, do gráfico de ND, da demanda por trabalho. Né? E aí sim, pela via da produtividade, que é a chave, a variável-chave, para você aumentar o crescimento econômico, a oferta agregada é uma variável importante para o crescimento econômico. Para você aumentar o PIB, a produção, o produto agregado, a oferta agregada, você tem que aumentar a produtividade marginal do trabalho, que está no Brasil estagnada há muitos anos. Tá? Há décadas, na verdade. Cresce muito pouco. Ou então, né, aqui, se não for essas variáveis, capital e tecnologia, ou mudanças populacionais, na oferta de trabalho também. As mudanças na oferta de trabalho impactam também a oferta de produtos, a oferta agregada. Tá? Mudanças populacionais, aumento populacional, por exemplo, imigrações e migrações. Né? Quando entram muitos trabalhadores ou quando saem muitos trabalhadores, você tem um impacto na oferta agregada. Esforços de guerra, né? Imigrações. Quando há uma mudança populacional grande, né? Uma catástrofe humanitária também, como acontece lá no Afeganistão agora. Né? Enfim, isso aí altera realmente a oferta agregada de uma economia.
Tá? Agora, demanda agregada neoclássica, DA ou AD, Aggregate Demand, que seria a abreviatura em inglês. É a relação entre a quantidade demandada de bens e serviços e o nível geral de preços. Tá? A demanda agregada clássica é derivada da teoria quantitativa da moeda, que diz que M, que é a oferta monetária, oferta de dinheiro, vezes a velocidade de circulação do dinheiro, da moeda. Quando eu pego a moeda que circula, o meio circulante, ofertado pelo Banco Central, que está numa economia, o nível de liquidez sistêmica, o nível de oferta de dinheiro, o meio circulante da economia, e multiplico pela velocidade em que esse dinheiro circula na economia, eu tenho desse lado, né, uma demanda. Tá? Quanto maior o volume de dinheiro, mais ele circular, maior a demanda. Mais as pessoas vão demandar bens. E os bens estão aqui. Preços vezes o produto. Nível de preços vezes o produto. Então aqui você tem o lado da oferta, aqui você tem o lado da demanda. Tá? M, quantidade de moeda, P, nível geral de preços, Y, renda real ou produto real, e V, velocidade de renda da moeda, que é o número de vezes que ela troca de mãos em um dado período. O número de vezes que uma nota, né, troca de mãos em dado período. No caso atual, o número de vezes que um celular, né, uma pessoa emite via celular ordens de pagamento via Pix. Tá? Isso é fácil hoje de medir pelo Banco Central. O Banco Central tem esse dado, né, praticamente instantâneo. Tá? Ele consegue mensurar o número de Pix, né, de ordem de pagamento, né, que as pessoas fazem nos seus celulares. Tá? Ou seus cartões de débito. Né? E também consegue mensurar, de um modo mais antigo, né, o número de vezes que uma unidade monetária, uma nota de R$20, por exemplo, circula na economia, troca de mãos, tá? Em um dado período. E P vezes Y é o produto nominal, está aqui, produto nominal ou renda nominal, que é o produto real, Y, vezes preços. Se você, como eu falei anteriormente, se eu pego o M e divido por P, o M é uma variável monetária, ou nominal. Se eu divido por P, eu transformo em M sobre P, que é a variável real. A oferta real de moeda. Oferta, quantidade de moeda, oferta de moeda, nominal. Né? Se eu dividir por P, eu tenho a quantidade real de moeda, oferta real de moeda, M sobre P. Salário nominal, divido sobre P, salário real. Né? Y já é real, renda real ou produto real. Se eu multiplico por P, eu tenho produto nominal, ou renda monetária. Tá? Então, se eu pego uma variável real e multiplico por P, eu transformo ela em nominal, ou monetária. Se eu pego uma variável monetária e divido por P, eu transformo ela em uma variável real. Tá? Essa é a regra. Se a equação for uma equação de equilíbrio no mercado monetário, se a gente imaginar que essa equação é uma equação de equilíbrio no mercado monetário, a gente tem o seguinte. A gente tem que M vezes V, né, que é o número, quantidade de moeda vezes a velocidade de circulação dela, vezes igual a nível de preços vezes a renda real, eu tenho aqui que isso aqui seria a oferta de moeda, MS, Money Supply, e aqui P vezes Y, Money Demand, que seria a demanda por moeda. Tá? Então aqui eu tenho a oferta de moeda, que é exógena, que é definida pelo Banco Central. O Banco Central injeta, vamos dizer assim, coloca no mercado, né, uma oferta de moeda, de acordo com o orçamento monetário, que é definido pelo Conselho Monetário Nacional. Então esse pressuposto é fundamental no modelo neoclássico. A oferta é exógena. Ela meio que cai de paraquedas. Ela é ofertada pelo Banco Central. O Banco Central é o cara que coloca a moeda em circulação, a quantidade monetária em circulação, a oferta monetária. Né? No modelo keynesiano, em alguns modelos keynesianos, não no simples, mas em outros, a oferta monetária é endógena, que aí é uma outra lógica. Tá? E aqui, demanda por moeda.
Aqui você tem a demanda por moeda. Oferta monetária, demanda monetária. Oferta de moeda, demanda por moeda. Isso aqui é uma equação de equilíbrio no mercado monetário. No equilíbrio, MS é igual a MD. Quando você tem uma situação de equilíbrio no mercado monetário. Existe um mercado monetário, como existe um mercado de papel, existe um mercado de água. Tá? Então, você tem o preço da água, você tem o preço da gasolina, você tem o preço do papel, você tem o preço da moeda. O preço da moeda, grosso modo, eu vou explicar depois o que é a taxa de juros, mas a grosso modo, por enquanto, vamos assumir, a grosso modo, né, de maneira simplificada, que o preço da moeda é a taxa de juros. Tá? Depois eu vou definir exatamente, quando eu falar da teoria dos juros, eu vou dar uma definição mais precisa, mais elaborada da taxa de juros. Tá? Tanto na visão neoclássica quanto na visão keynesiana. A oferta monetária, como eu falei, é definida exogenamente pela autoridade monetária, Conselho Monetário Nacional, e executada, o orçamento monetário, né, pelo Banco Central do Brasil. Aqui a demanda agregada neoclássica. V, vou supor aqui que a velocidade é constante. Né? Se eu assumir que a velocidade aqui é constante, no curto prazo, se eu aumento M, a quantidade de moeda de circulação, como o PIB real, a renda real, o PIB real, o produto real, ele é fixo no curto prazo, ele não cresce de um mês para o outro muito, cresce muito pouco. Tá? E a velocidade de circulação da moeda também não cresce rapidamente no curto prazo, porque para crescer a velocidade de circulação da moeda, você tem que implantar novos caixas eletrônicos, você tem que aumentar o número de cartões de crédito e de débito, isso aí não aumenta no curto prazo, de um mês para o outro, você não dobra a quantidade de cartão de débito, você não dobra a quantidade de pessoas usando Pix. Não. Tá? Isso muda mais a longo prazo e depende dos hábitos das pessoas, que também não mudam rapidamente. Tá? E o PIB também, a renda real, né, o PIB real, que é o Y, também não muda no curto prazo. Então, se você aumentar, dado que essas duas variáveis, V e Y, se eu assumir as duas como constantes no curto prazo, novamente, uma hipótese simplificadora, eu aumento M, e o impacto desse aumento da moeda vai para preços. Quer dizer, aumentando uma variável nominal ou monetária, que é M, o impacto é preços, e gerar inflação, que é outra variável nominal. Variável nominal afeta a variável nominal. Variável monetária afeta a variável monetária. Variável monetária nominal não afeta variável real. Tá? Então aqui existe uma relação inversa entre P e Y. Tá? Então, quanto maior o nível de preços, menor, né, o produto. Tem uma relação inversa entre P e Y. Aqui a demanda agregada neoclássica depende de M e depende da velocidade de circulação da moeda. Tá? E tem esse perfil negativo também. Para uma dada oferta de moeda exógena, nós temos que aumenta o nível de preços, cai o salário real, a oferta de moeda real, tá? Se aumentar o nível de preço, cai a oferta de moeda real para satisfazer transações. Tá? Cai. Por quê? Porque aumentou o denominador aqui. Então aumentou o nível de preço, cai a oferta real de moeda para satisfazer transações. As pessoas demandam moeda no mercado neoclássico, nesse caso aqui, para satisfazer transações, para comprar, né, bens e serviços. Então, nesse caso, cai o produto. Caindo o produto, cai a demanda agregada, a quantidade demandada de bens e serviços. Nesse caso, o que vai acontecer é deslocar um ponto sobre a curva da demanda agregada. Mas a curva de demanda agregada não se desloca, quer dizer, se o nível de preços sobe aqui, desloca-se ponto sobre a curva. Cai então o nível de produto, quando o nível de preço aumenta. Caindo o nível de preço, aumenta o nível de produto. Tá? Ponto sobre a curva. Não estou falando do deslocamento da curva. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre o deslocamento da curva. Se aumentar a quantidade de dinheiro, de oferta monetária, Banco Central no caso, a demanda agregada aumenta. E a curva de demanda agregada desloca-se para cima e para a direita. Para todo o nível de preço, a quantidade demandada
passa a ser maior. Quer dizer, há uma diferença entre quantidade demandada e curva de demanda agregada. Tá? Aqui, por exemplo, primeiro caso, né? Eu tenho um aumento de preço e a mudança vai de A para B. Aumentou o preço, cai a quantidade produzida de Q0 para Q1. P0, P1, Q0, Q1. Caiu. Eu tenho do ponto A para o ponto B aqui um caminho aqui sobre a curva de demanda agregada. Eu desloquei ponto sobre a curva. Né? O ponto foi de A para B. Essa é a demanda agregada neoclássica. Já aqui, eu aumentei a oferta de moeda. O Banco Central, no caso, aumentou de forma exógena, fora do modelo, aumentou a oferta de moeda. Segundo caso, para qualquer nível de preços, a quantidade demandada fica maior. Então, nesse caso, há um deslocamento da demanda agregada de 0 para a demanda agregada 1, sendo M1 maior que M0. Aumentou M aqui, passou de M0 para M1. A velocidade também aumentou, de V0 para V1. Então, nesse caso, passa-se a curva se desloca toda ela para cima e para a direita. Então, aqui a gente tem, no mesmo nível de preço, P0, não mudou o nível de preço, né? Mudou aqui em cima. Mas aqui não muda. Aqui mudou M. Mudou para o mesmo nível de preço, você tem uma quantidade produzida, melhor, uma quantidade demandada maior. Tá? Aumentou M, aumenta a dA. A curva toda vai para cima e para a direita. Tá? Qual o papel da demanda agregada no modelo neoclássico? A oferta agregada ela não depende de variáveis nominais. Ela é determinada, como a gente viu, pelo capital, pela tecnologia e pelo nível de emprego. Nível de emprego no curto prazo, capital e tecnologia no longo prazo. Tá? Oferta agregada. A demanda agregada não é determinante para o nível de renda no modelo neoclássico. Ela não impacta o nível de renda. Tá? Ela impacta o nível de demanda. A oferta agregada é que determina o nível de renda. Ou nível de renda. É a oferta agregada que determina. Então, o modelo neoclássico atribui um papel preponderante para a oferta agregada. A demanda agregada fica relegada a segundo plano. Já no modelo keynesiano é o inverso. A demanda agregada tem um papel preponderante e a oferta agregada é relegada a segundo plano. Variações na oferta agregada impactam variações na renda. Né? Variações na demanda agregada impactam variações no preço, mas não na renda. Variável nominal monetária. A demanda agregada, quando varia, variações da demanda agregada não impactam a renda real, que é a variável real. Tá? Variações em M, que é variável nominal também, variável monetária ou nominal, desloca a posição da demanda agregada. Aumentou a oferta monetária, aumenta a demanda agregada e aumenta preços, que é a variável nominal monetária. Mas, aumentando a oferta monetária, não aumenta a oferta agregada, porque a oferta agregada é determinada pelas condições reais. Tá? MS, Money Supply, a oferta de moeda. Tá? E aqui, a demanda agregada não é uma restrição para o aumento da oferta agregada. Tá? A demanda agregada não restringe o aumento da oferta agregada. A oferta agregada ela pode aumentar independentemente da demanda agregada. Tá? Essa é a lei de Sé. A oferta agregada cria a sua própria demanda agregada. Tá? Toda a renda criada no processo produtivo ela vai ser gasta para comprar, adquirir toda a produção agregada. Não existe situação permanente, sublinha permanente, de insuficiência de demanda agregada ou acúmulo generalizado de estoques, como Keynes supôs que existe. Uma situação longa, permanente de insuficiência de demanda agregada. Tá? Essa é a lei de Walras aqui. Toda a renda criada no processo produtivo é gasta para adquirir toda a produção agregada. A lei de Walras não é Walras, nem Walras, não, é Walras. O cara é francês, tá? Léon Walras. A lei de Walras diz que o excesso de demanda agregada global na economia é igual a zero. Então não tem excesso de demanda agregada. Né? Toda a renda
ela vai servir para comprar toda a produção agregada. Só existe demanda por moeda para transações, é motivo de transação. As pessoas demandam dinheiro, vão no caixa eletrônico para comprar bens, para transacionar bens e serviços. Tá? Esse pressuposto valida a lei de Sé. Porque se você supor que as pessoas vão ao caixa eletrônico para tirar dinheiro, para guardar no colchão, e não comprar bens e serviços, aí você não tem a lei de Sé. Ela está tirando dinheiro para não comprar. Então, se ela está tirando dinheiro para não comprar, né, vai ter um estoque sobrando aí, vai ter um estoque acumulado. Tá? E isso viola a lei de Sé. Não existe, né, demanda por moeda, as pessoas não demandam dinheiro para especular, para guardar dinheiro, para esperar o juro subir, por exemplo, depois emprestar. Não. As pessoas não fazem isso. Tá? No modelo neoclássico. Tá? Então, agora eu vou cruzar aqui a demanda agregada e a oferta agregada. Então, aqui, dados a oferta de dinheiro, a oferta de moeda e o produto igual à demanda agregada, a oferta agregada igual à demanda agregada, que é determinada pela oferta agregada, temos variações da demanda agregada aumentam preços. Por quê? A demanda agregada, quando ela sobe aqui, porque aumentou M1, M0 para M1, quando aumentou M, né, tá? A demanda agregada ela se deslocou. Mas a oferta agregada ela é vertical, modelo neoclássico. Então, como ela foi para cá, a demanda agregada, nessa curva roxa aqui, o nível de preço subiu de P0 aqui, seria P0, para P1 aqui em cima. Né? Subiu aqui. A renda não alterou, só subiu o preço. Repare que a renda, o produto de pleno emprego, não muda. Só subiu o preço. Você gerou a inflação e não aumentou o PIB. Né? Resumo da ópera. Você fez uma política para expandir a demanda agregada. Né? O Banco Central aumentou a oferta monetária, botou dinheiro esperando que a economia crescesse, que o PIB crescesse. Não cresceu, só aumentou a inflação. Tá? A oferta agregada depende do nível de emprego e não depende do nível de moeda, tá? De dinheiro. Então aumentou o MS, aqui está a lei de, aliás, a teoria quantitativa da moeda, TQM. Né? Aumentou o MS, velocidade constante, barra, PIB, produto constante, renda real constante aqui, barra. Então MS passou todo para, esse aumento foi todo para preços. Aumentou a demanda agregada e aumentou o preço, que é o que ocorre aqui. Tá? Aqui, dado o nível de preços no mercado de trabalho, agora o mercado de trabalho aqui. Dado o nível de preços no mercado de trabalho, temos um salário nominal de equilíbrio, está aqui, tá? Compatível com um salário real de equilíbrio no mercado de trabalho. Tá? Vou subir aqui, peraí. Então, dado o nível de preços lá, no mercado de trabalho, eu tenho, o nível de preço está aqui, P0, eu tenho o salário 0. Nível de preços P1, o salário 1, nominal, salário monetário ou nominal, W0 e W1, não é W sobre P, não é salário real, é W0 e W1, W0 P0, W1 P1. Tá? Se eu aumentei preços, o nível de preços de P0 para P1, caiu o salário real. Porque aumentou aqui o preço. As empresas vão aumentar as contratações, porque o salário real mais baixo, as empresas contratam mais, fica mais barato contratar. A demanda por trabalho fica maior que a oferta por trabalho, nós já vimos isso. É um excesso de demanda por trabalhador. Né? Então, você tem aquela situação aqui de superemprego. Aumenta a concorrência entre empresas para contratar trabalhadores, sobe o salário real de equilíbrio até que atinge o equilíbrio. O salário real fica estável no equilíbrio. Tá? E aqui, né, a gente vai terminar nesse ponto. Esse ponto aqui, poupança, investimento, taxa de juros, já é a próxima aula, tá? Que está disponível lá no YouTube, que é a próxima aula que vai passar aqui na playlist. Tá? Bom, está disponível lá no YouTube? Não, aqui no YouTube, desculpe. Né? Está disponível aqui no YouTube, né? E está na playlist aí, que é a próxima aula, que você parando aí, terminando essa aula, já vai começar essa outra aula aqui. Tá?
Dicotomia clássica aqui para terminar. Lado real, lado monetário. Variáveis reais, produto, renda real, taxa de juros reais, que é a taxa de juros descontada da inflação, que é PI, inflação, em macroeconomês, né? É PI. Tá? Preço é P, inflação é PI. Tá? Inflação é variação de preços generalizada, né, no período. Vários preços subindo, não um preço subindo. Um preço subindo é inflação. Vários preços subindo, né, num determinado período, a gente tem uma inflação persistente, né, quando isso ocorre persistentemente também. N, nível de emprego, tá? W sobre P, salário real. Preços relativos, também uma variável real. Tudo isso é variável real. Produtividade marginal do trabalho, produtividade marginal do capital, tudo isso é salário real. Né? Esse é o lado real. Essas variáveis não são afetadas por variações em MS, oferta monetária, que é determinada exogenamente pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. Já as variáveis nominais, ou monetárias, PIB nominal, taxa nominal de juros, salário nominal, P, nível geral de preço, e PI, inflação. Essas variáveis aqui são afetadas por variações em MS, que é a oferta monetária determinada novamente pelo CNN e pelo Banco Central. Conclusão: a moeda é neutra, tá? Ela não afeta variáveis reais. Moeda que está falando aqui é MS. Né? Essa é a dicotomia clássica. Como a MS, como a gente viu, ela determina a demanda agregada, tá? E como a moeda é neutra, ela não afeta variáveis reais, então a demanda agregada tem um papel subalterno, passivo, em relação à oferta agregada. Porque a oferta agregada, sim, para os neoclássicos, ela é que determina a renda e a produção, PIB, né, real, e a renda real, Y, no longo prazo. Tá? E não a demanda agregada. Tá? Então essa aqui é a conclusão desse clipe, dessa aula, dessa videoaula aí. Tá? Depois no próximo vídeo a gente vai ver aqui poupança, investimento e taxa de juros real, taxa real de juros, né, no modelo neoclássico. Tá? Até a próxima videoaula.